Pretendido por Corinthians e Internacional, o zagueiro Felipe do Atlético de Madrid tomou uma decisão sobre seu futuro e no vídeo de hoje do canal do Nicola trago detalhes. Falo também sobre Lucas Alário, centroavante argentino que não vai ficar no Leverkusen e é pretendido pelo Palmeiras. Será que ele pode pintar no Verdão? Também há uma resposta definitiva. Para completar, falo sobre Gerson, que vai render uma bolada para o Flamengo, e tem um zagueiro que faz sucesso no futebol italiano, zagueiro canhoto, que revelou a vontade de jogar no São Paulo. Você também vai saber em detalhes sobre isso. Tem ainda informações importantes sobre o mercado da bola, jogos do fim de semana, o Mbappé detonando, mandando prender e soltar lá no PSG, além do Vasco da Gama, que pretende contratar Rodrigo Caetano assim que tiver sob comando da 777. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a ideia por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, é bem simples. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e deixa like que se ajuda bastante. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Nesse domingo tem várias partidas legais. Tem decisão na Itália, o Milan pode ser campeão. Tem decisão na Inglaterra, com chance de título real para o Manchester City. E depois tem Campeonato Brasileiro, separei 3 partidas. Fortaleza e Fluminense, vitória do Fortaleza pagando R$ 2,09. Corinthians e São Paulo, se der empate, R$ 2,95 para cada real apostado. Já no confronto entre Atlético Paranaense e Avaí, o Atlético é bem favorito, pagando R$ 1,63. Para apostar é bem simples. Pega o link que eu deixei no comentário fixo, faz seu cadastro na Aposta Ganha e já começa a apostar, não vai perder essa chance, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o retrospecto entre Corinthians e São Paulo que se enfrentam a partir das 4 da tarde na Neoquímica Arena. 353 jogos na história entre os clubes. 131 vitórias do Corinthians, 112 empates e 109 vitórias são paulinas, uma clara vantagem do Timão. Só que nos últimos 10 jogos, quem se deu melhor foi o São Paulo. Foram 5 triunfos do Tricolor, 3 empates e só 2 vitórias no Corinthians, que defende uma invencibilidade importante contra o Tricolor na Neoquímica Arena. Você tem palpite? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bora falar sobre o Palmeiras, que venceu 3-0 o Juventude fora de casa e encostou na parte de cima da tabela de classificação. Chegou aos mesmos 12 pontos do Atlético Mineiro, somente 1 ponto atrás do líder Corinthians. É bem verdade que o Timão ainda tem uma partida por fazer. O São Paulo, que hoje nem aparece entre os 4 primeiros, em caso de vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena, ultrapassa todo mundo. Ultrapassa o Palmeiras, ultrapassa o Atlético, ultrapassa o Corinthians e vira líder do Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre a arbitragem. Detesto falar sobre a arbitragem como torcedor da Lusa, cresci traumatizado com os homens do apito, mas o final de semana foi muito ruim para a arbitragem. Na sexta-feira um escândalo, Brusque e Tombense se enfrentaram pela Série B e a arbitragem, com a ajuda do árbitro de vídeo, precisou de 9 minutos para anular um gol do Brusque. 9 minutos. Fico imaginando esse jogo sendo transmitido no exterior, já na madrugada, por exemplo, na Europa, e o cara tem de esperar por 9 minutos para saber se o gol foi ou não validado. O árbitro de vídeo no futebol brasileiro, eu sou um absoluto defensor do árbitro de vídeo, mas a gente precisa melhorar o processo, precisa melhorar os árbitros em campo e os caras que cuidam da parte operacional. Nesse sábado também com o Ceará e Santos e Ceará, jogo na Arena Barueri, outro caos. Expulsão para mim é absolutamente inexplicável. Teve um gol mal anulado no Santos. É incrível como os caras não conseguem trabalhar bem, mesmo com a ajuda de uma tecnologia extremamente importante. Para fechar o giro de notícias, queria te atualizar sobre o Valladolid, o time do Ronaldo Fenômeno na Espanha. Inclusive o Ronaldo nem está mais no Brasil, voltou para a Espanha para acompanhar as 2 últimas rodadas da segunda divisão espanhola. A penúltima rodada foi disputada nesse sábado e nesse momento o Valladolid é o 3º colocado. Vale lembrar que o primeiro e o segundo sobem de forma direta, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputam uma repescagem, ou seja, o Cruzeiro vai precisar ultrapassar ou o Eibar ou o Almeria na rodada final para garantir acesso de forma direta. O Eibar e o Almeria têm 80 pontos conquistados, o Valladolid aparece com 78. Na última rodada o Valladolid pega o Lanterna do campeonato, embora vale a lembrança de que o Lanterna tirou ponto de um dos líderes na rodada desse fim de semana.
Bora falar sobre Vasco da Gama e 777. Já temos o nome do alvo da 777 para diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano. Informação divulgada pelo GE. Confirmei com uma pessoa que cuida dessa negociação da 777. O Rodrigo Caetano é hoje o nome, o grande sonho dos executivos do grupo americano. A ideia é transformá-lo no diretor de futebol. Rodrigo, que já teve uma passagem muito legal em São Januário. Teve até uma pesquisa entre torcedores do Vasco se eles são a favor ou contra o retorno do Rodrigo Caetano, e eram mais de 90% de aprovação, só para vocês entenderem como o Rodrigo anda com moral. O grande problema é conseguir convencê-lo a quebrar seu contrato no Atlético Mineiro. Ele não é de quebrar contratos e o vínculo do Rodrigo com o Galo só termina em dezembro. Rodrigo Caetano, que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil na temporada passada e que sonha com mais conquistas nesse ano. Vários dos investimentos feitos pelo Atlético são para continuar se tornando ou vencendo cada vez mais. Ah, só mais um detalhe importante de bastidor. Rodrigo Caetano também foi consultado pelo pessoal da CBF, que prepara mudanças radicais para a próxima temporada. Saída do Tite, reformulação nas categorias de base e também no departamento de futebol profissional. Rodrigo com o status de o cara mais disputado do mercado. Acho a escolha super interessante. Não sei de fato se ele vai aceitar, mas se eu tivesse na pele dos diretores da 777, o nome que eu também pensaria seria de Rodrigo Caetano. E você, o que acha do trabalho do executivo do Galo? Use o espaço para comentários e opine. Bora falar sobre Mbappé. Você já sabe que ele renovou o contrato com o PSG, certo? Agora quero contar sobre os desdobramentos. É assim, para convencer o Mbappé a ficar e não ir jogar no Real Madrid, o PSG precisou dar ao Mbappé autonomia total no departamento de futebol. E a saída do Leonardo, diretor executivo, já tem a ver com isso. O Mbappé não queria. O Maurício Pochettino deve ser o próximo a ser anunciado como carta fora do baralho no PSG. E o nome dos sonhos do Mbappé era de Zinedine Zidane. Mas, de acordo com uma TV francesa, publicação desse domingo, o Zinedine Zidane negou ou recusou a proposta do PSG. Ele tem um sonho de trabalhar na seleção francesa depois da Copa do Mundo. Então, o PSG vai precisar buscar um outro nome. Resta saber quem que o Mbappé vai escolher. Que situação, hein? Enfim. Bora falar sobre uma sensação do futebol italiano que pretende jogar no São Paulo. Já ouviu falar sobre Igor Júlio? Zagueiro de 24 anos de idade, canhoto, formado na base do Red Bull Bragantino. Na época era Red Bull Brasil, né? Ele acaba se mudando muito cedo para a Áustria, se firma por lá e depois vai para a Itália. Titular absoluto nessa temporada pela Fiorentina, só 24 anos de idade, é pretendido pela Juventus da Itália. Tem como grande característica o fato de ser um zagueiro extremamente técnico e canhoto. Até ouvi uma vez uma expressão que eu queria dividir com vocês, de uma pessoa do mundo da bola. Essa pessoa brinca que zagueiro canhoto técnico é como um cheque em branco, porque são figuras muito difíceis de se encontrar no mercado, e essa é a característica do Igor Júlio. Pois bem, o que o São Paulo tem a ver com essa história? O Igor deu uma entrevista recente ao UOL e deixou bem clara a sua vontade de jogar no São Paulo um dia. A frase é a seguinte, abre aspas: pela história do São Paulo, é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, que tem os títulos mais importantes. Acho bonito ver a torcida enchendo o Morumbi. Sempre assisti a jogos do São Paulo, gostava do Luiz Fabiano, do Dagoberto. É um time que sempre tive muita vontade de jogar. Fecha aspas. A curiosidade é que o Igor Júlio é mineiro e se declarou já torcedor do Cruzeiro, mas tem essa vontade de jogar no São Paulo. Não deve ser por agora, tem contrato até 2024. Fiorentina vai exigir alguns milhões de euros para negociar o atleta que na atual temporada jogou 35 vezes e deu uma assistência. Quem sabe no futuro São Paulo possa ter o reforço de alguém que parece ter de muito futuro, talvez até candidato a jogar na seleção brasileira. Bora falar agora sobre Gerson, que foi vice-campeão francês com o Olympique de Marseille. Aí se você que é rubro-negro deve estar pensando, tá bom, e o que eu tenho a ver com essa história? Tem bastante a ver. É que com a segunda colocação, o Olympique de Marseille garantiu vaga na Champions da próxima temporada. E no contrato de venda entre o Flamengo e o Olympique de Marseille, um dos bônus previstos era exatamente essa classificação para a Champions. Com isso, o Flamengo vai ter direito a 5 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 25 milhões e 700 mil reais, quase 26 milhões de reais. É uma baita grana por conta de um objetivo alcançado, certo? Pois bem, vale lembrar que o Gerson, quando vendido ao Olympique, havia saído por 25 milhões de euros e o Flamengo ainda tem entre 20% e 25% do valor de uma venda futura. É provável que o Gerson
mais cedo ou mais tarde esteja na mira dos grandes clubes do futebol francês. O início com a camisa do Olympique foi marcado por confusão, teve gente do próprio time reclamando do Gerson, que não corria, que não tinha muita vontade. O cara superou todas as críticas e terminou a temporada em alta, tanto que na vitória por 4-0 desse sábado, resultado que assegurou o vice-campeonato, Gerson marcou 2 gols, muito bom, muito boa fase, 48 partidas, 11 gols e 7 assistências, adaptação total ao futebol francês com a ajuda de Jorge Sampaoli. E o Flamengo, com esses 25 milhões e 700 mil reais, paga, por exemplo, um mês de sua folha salarial. Quero falar agora sobre Lucas Alario, atacante argentino do Bayer Leverkusen, que ele não fica no Leverkusen, isso não é novidade. Virou a terceira opção do time alemão e agora ele está em busca de outras alternativas. Recentemente, o River Plate da Argentina entrou em contato com o Lucas Alario para demonstrar a intenção de contratá-lo. Vale lembrar que o River está perdendo o Julián Álvares, negociado com o Grupo City, deve jogar no Manchester City. E a ideia do River Plate é encontrar o mais rápido possível um substituto à altura. O Alario, de 29 anos de idade, fez enorme sucesso com a camisa do River Plate, muito bom jogador, é pretendido, por exemplo, pelo Palmeiras, acabou respondendo a essa procura do River Plate e afirmou que não vai voltar para a América do Sul por agora. A ideia é jogar pelo menos mais 1 ou 2 anos na Europa para depois escolher um clube na América do Sul. Ele entende que a diferença financeira ainda é muito grande. Ou seja, você palmeirense que em algum momento sonhou ou cogitou a possibilidade da contratação do Alario, não será por agora. O valor dele caiu bastante, só 6 milhões de euros. Em outros tempos, no começo do ano, o Leverkusen chegou a pedir 12 milhões de euros ao Palmeiras. Por 6 milhões de euros eu acho um baita achado, um baita atacante, centroavante de muita qualidade, técnico, fazedor de gols. Mas se ele não quer jogar na América do Sul, o Palmeiras vai precisar pensar em um outro nome para esse camisa 9. O Merentiel acabou de chegar, o Palmeiras já admitiu que ainda segue em busca de uma outra alternativa de mais nome no mercado. Carlos Vinícius e Tati Castellanos são, nesse momento, as principais alternativas. Bora fechar o vídeo para falar a respeito de Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid, outro que tomou uma decisão sobre seu futuro. Venho contando para vocês há vários dias que o Corinthians havia decidido, colocado o Felipe como sua prioridade para o mercado de transferências na metade do ano. João Vitor deve ser negociado ou com o Porto ou com o Benfica. O Felipe tem um namoro antigo com os dirigentes do Corinthians, tem ótima relação, por exemplo, com o André Sanches, e vários atletas do Corinthians têm a convicção de que ele seria uma peça fundamental. Pois bem, o que faltava era definir se o Felipe ficava ou não no Atlético de Madrid. Se houvesse a renovação de contrato, qualquer chance de voltar ao Brasil estaria descartada. O Flamengo também chegou a pensar na contratação do Felipe, mas desistiu a partir do momento que fechou com o Pablo e com o Davi Luiz. Nos últimos dias, o Internacional também entrou em contato com o staff do Felipe. A carreira dele é cuidada pelo Juliano Bertolucci para entender se havia alguma possibilidade de retorno por agora. E o que o Corinthians e o Inter foram avisados nessa sexta-feira é de que o Felipe renovou o seu contrato com o Atlético de Madrid. O anúncio ainda não aconteceu de forma oficial, deve ser feito nos próximos dias. A ideia era esperar o fim do Campeonato Espanhol, que se encerra nesse fim de semana, para dar notícia, para dar publicidade a essa informação de que o Felipe, apesar de querer renovar por 2 anos, acabou aceitando a permanência por mais uma temporada e estará ligado ao Atlético de Madrid até junho de 2023. Corinthians, Internacional e possíveis outros interessados no zagueiro ex-Corinthians vão ter de esperar mais um ano se quiserem de fato contratá-lo. Notícia ruim, Felipe certamente poderia fazer sucesso no futebol brasileiro. Imagino até que jogando bem com a camisa do Corinthians ou do Inter se colocaria como uma possibilidade para a seleção brasileira, 4ª vaga para a Copa do Mundo entre os zagueiros, me parece ainda não estar definida. No Atlético de Madrid dificilmente ele vai conseguir, até porque tem sido mais reserva do que titular, mas aí são várias coisas que pesam. Capacidade financeira do clube, possibilidade de seguir morando num país como a Espanha, com muita qualidade de vida, com mais segurança, enfim, tudo isso deve ter sido fatores, todos esses devem ter sido fatores determinantes para que o Felipe optasse pela renovação de contrato. Corinthians que pode ter a volta do Bruno Mendes, Corinthians que deve perder João Vitor, vai se mexendo para o mercado de transferências que reabre em 18 de julho. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta com a tradicional live de domingo às 8 horas da noite. Espero por vocês. Abraço, tchau!